Que alegria poder estarmos juntos agora, queridos, para o fechamento, para o adicional ali, a conclusão da lição que nós estamos concluindo nesse trimestre, que tem por tema ali o livro de Gênesis, tá bom? O professor está trazendo agora um adicional que é um resumão, assim, de todo esse conteúdo que nós estudamos durante todo o trimestre, tá? Para nós entendermos, eu vou tentar esboçar aqui um resumo, e eu acredito que vocês vão conseguir, vai facilitar um pouquinho o entendimento para vocês, tá? Tudo começa, querido, quando nós começamos a estudar o livro de Gênesis, tudo começou com um camarada chamado Abraão, lembram? Consegue pegar no vídeo? Abraão. Tá? Esse camarada aqui é aquele lá de Babilônia, em Ur dos Caldeus, que Deus chamou ele para deixar Babilônia para ser o servo de Deus, para obedecer a Deus, porque por ele Deus teria um plano para salvar todas as famílias da terra. Abraão, ele casou com uma moça, uma princesa chamada Sara. Lembra que a gente viu? Então, Abraão, casado com Sara, tiveram, queridos, um filho. E esse filho nós vimos também na lição, que se chamava Isaac. Lembram? Não sei se está conseguindo pegar bem no vídeo, senão depois a gente dá um zoom no quadro para pegar melhor. Tá? Então, Abraão com Sara tiveram um filho chamado Isaac. Isaac casou também com uma moça também chamada Rebeca, que também nós vimos durante a lição do livro de Gênesis. Rebeca, por sua vez, junto com Isaac, e Isaac com Rebeca, tiveram dois filhos. Tiveram um filho chamado Esaú e um outro chamado Jacó. Mas nós vamos trabalhar aqui conforme a lição e o livro de Gênesis nos apresenta para falar sobre Jacó, porque é em cima de Jacó que vem toda a história de salvação para o povo de Deus. E Jacó, nós vimos que ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. Lembram, queridos? Então, o mesmo homem que era Jacó agora se chama Israel. E Abraão, Isaac e Jacó, esses três camaradas aqui, esses três grandes personagens da história, são chamados na Bíblia como patriarcas, os patriarcas bíblicos, certo? Então, Abraão, Isaac e Jacó. A gente ouve muito essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? Mas nós vamos falar, queridos, de Israel. Israel, ele continua na história do plano de resgate de Deus, de salvação, porque Israel, ele sai da casa do pai Isaac e da mãe Rebeca, fugindo do irmão dele. E lá ele termina se associando ao tio dele, Labão, que ele conhece as filhas de Labão, e ele então trabalha lá 7 anos para casar com uma mulher que ele amava. Mas aí ele é enganado por Labão e ele termina casando primeiro com a irmã da mulher que ele amava, daí teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar então com a outra mulher que de fato ele amava. Então nós vamos traçar uma linha aqui agora da história de Israel agora, tá? Então Israel, quer dizer, ele casa com uma moça chamada Lia, a filha de Labão, enganado pelo tio, porque ele queria casar, na verdade, era com Raquel, tá? Vou botar aqui, ó. Raquel era a mulher que ele amava e que ele queria casar. Então o tio dele enganou ele, ele casou primeiro com Lia, para depois com Raquel. Aí quando ele casou com Lia, o tio dele deu uma serva para Lia chamada Zilpa, que também nós falamos na lição, tá bom? E aí depois de mais 7 anos que ele trabalhou 7 anos, casou com Lia e ganhou como serva Lia, ganhou Zilpa. Mais 7 anos de trabalho, então ele consegue casar com Raquel. E o tio Labão então entrega para Raquel como serva uma outra moça chamada Bila, que a lição também trouxe para nós, lembram que nós falamos lá na classe? Muito bem. Desse segmento aqui, então, partindo sempre da história de Israel, então, ele começa agora uma caminhada de ter filhos. Tá? Então, ele tem primeiro filho com Lia. E o primeiro filho de Israel com Lia chama-se Ruben.
tá? E isso é importante, queridos, muito importante, porque Rúben é o primeiro filho de Israel, ou seja, o primogênito, que também nós falamos na aula, tá? Depois, com Lia ainda, ele tem um segundo filho chamado Simeão. Simeão. E ainda depois, com Lia ainda, ele tem um terceiro filho chamado Levi. E depois ainda com Lia, ele tem um quarto filho chamado Judá. De onde vem a história do plano da salvação de Cristo, vem da linhagem de Judá que nós falamos. E aqui Lia parou, queridos, ela não conseguia mais dar à luz, ela não conseguia mais engravidar e dar mais filhos para Israel. Então o que acontece? Tem a segunda esposa, que é a que ele amava, a Raquel, também não conseguia dar à luz. Então Raquel faz uso lá daquela lei babilônica, onde serviria a serva dela para coabitar com Israel e então ter filhos. Então agora, depois desses 4 filhos, com Lia, Israel agora tem 2 filhos, então, com Bila. E o primogênito dela, de Bila, chamado Dan. E depois tem um outro filho chamado Naftali. O segundo filho. Então, com Bila, ele tem Dan e Naftali. Ok, gente? Estão conseguindo acompanhar? Se não conseguir, depois volta o vídeo ali, você vai conseguir ter um entendimento melhor, tá? Como agora Raquel e Lia não conseguiam mais ter filhos, e Bila já tinha dado 2, o que acontece? Lia então oferece agora para Israel Zilpa, a serva de Lia. E aí com Zilpa, Abraão aqui, então, vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Aqui também o professor não fez, vamos fazer a linha. Que daí facilita para depois vocês estudarem. Então, com Zilpa, ele tem 2 filhos, o primogênito com Zilpa chamado Gade, tá? E o segundo, então, chamado Aser. Certo? Então, agora tem 4 filhos com Lia, tem 2 com Zilpa e 2 com Bila e nenhum ainda com Raquel. Certo? Depois que ele tem, então, esses filhos com Zilpa, agora a Lia volta a engravidar, consegue engravidar de novo. E aí, então, ela tem mais uma linha aqui, ó, tem uma pausa de propósito aqui, porque não gera filhos. Então, agora ela tem Issacar, depois da pausa, tá? Tem Issacar. Depois ela tem mais um filho ainda chamado Zebulon. E depois ainda passa mais um tempinho e ela tem uma moça, né, uma filha, a primeira filha de Israel, chamada Diná. Tá bom? Então, vou botar aqui, ó. Diná era mulher, tá? É a única mulher da história das filhas de Israel. Certo? Então, mulher. Vou botar até uma marquinha aqui, porque depois a gente vai entender melhor. Certo? Então, depois que tem, então, agora todos os filhos com Lia, Raquel agora consegue, então, dar à luz. Raquel, então, dá à luz agora a José, personagem aí que nós estudamos agora no final já da lição, que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito para salvar o povo de Deus. E José, por sua vez, tem 2 filhos que nós estudamos a semana passada. O primogênito dele chamado Manassés. E o segundo dele chamado Efraim, que Israel trocou as mãos, lá inverteu as mãos para a bênção da primogenitura. Mas com Raquel ainda ele tem um outro filho, que José pede para que levem para o Egito, que é Benjamim. Lembram? Benjamim. Então aqui estão todos os filhos agora de Israel. Só que agora, queridos, se nós olharmos aqui, ó, tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 filhos. Lembrando que os filhos de José receberam a bênção como se fossem filhos de Israel também. E agora, então, nós precisamos entender o seguinte, ó. Quem foi o primogênito de todos, o primeiro filho homem, então foi Rúben, lembram? Então, esse aqui é o número 1. Depois ele teve Simeão, o número 2. Depois ele teve Levi,
Vou botar aqui Levi, o número 3. Depois ele teve Judá, o número 4. Tá? Lembrando que Levi foi escolhido para ser sacerdote. A tribo de Levi toda, sacerdotes. Tá? Então aqui a tribo de Levi deixa de existir como tribo na posse da terra. Então aqui o Judá ele assume o papel de 3. Tá? Aí depois do 3, o que acontece? Ó? Ele vem aqui para os filhos de Bila, aí o primogênito de Bila é o 4. Então, ó, 1, 2, Levi não é, o 3, o 4, e Naftali é o 5º filho. Tá? Depois, então, vem os filhos de Zilpa, porque tinha dado a pausa lá, né? Então vem Gade, que é o 6º, e Aser, ou Aser, é o 7. Tá? Então o que acontece agora? Bila, a Lia consegue, ela volta a dar a luz, e dá a luz a Issacar, então, que é o 8, e Zebulon, que é o 9. Diná não conta por ser mulher, tá? Não é líder de tribo, então nós temos 9 filhos ainda, né? O que ainda falta? Os filhos de Raquel. Então Raquel tem o Benjamin, que é o 10. José, na verdade, não tem uma tribo. José passa a ter 2 tribos. Manassés, o primogênito, e Efraim, o mais novo, que recebe a bênção maior. Então, chegamos agora a 12 filhos de Israel, que completam, então, as 12 tribos de Israel. Tribos de Israel. Então, resumimos todo aqui, tá, queridos? Toda a lição de 3 meses num pequeno gráfico aqui. Eu acho que, se você conseguir dar um zoom, acho que a Rosa está me ajudando a filmar, consegue aproximar agora o quadro assim, e aí você, se quiser dar uma pausa lá, no vídeo você vai conseguir visualizar melhor o plano aqui, tudo isso acontecendo para que seja um plano de redenção, um plano de salvação das pessoas, tá? De todas as famílias da Terra. Importante, muita gente pensa que o livro de Gênesis é um livro de história da criação e dos patriarcas, mas na verdade é a história que Deus usou Israel para salvar a tua família e também a minha. Espero de coração que esse adicional possa ter ajudado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.